Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então é uma grande alegria nós darmos continuidade, aos nossos comentários aqui ao Catecismo da Igreja Católica, para ajudar vocês que estão nesse processo de conversa, de encontro pessoal, de evangelização pessoa a pessoa, que é algo tão nobre e tão importante desde o início da Igreja. É importante a gente ter em mente que o nosso papel não é um papel de convencimento das pessoas. O nosso papel é um papel de atração das pessoas a partir da verdade que nós cremos e vivemos. Nós jamais podemos querer impor uma verdade, porque uma verdade tem uma força própria. Ela se impõe por si mesma. E quando alguém encontra a verdade, ele é levado a crer nela. Então a gente não tem por obrigação impor a verdade goela abaixo da pessoa e falar aceita, porque a gente não pode viver sabendo que existem pessoas que não aceitam a verdade. Então abre essa boca e engole a verdade. Isso não existe. A pessoa ela precisa ter uma honestidade moral para olhar para a verdade, ser capaz de reconhecer que aquilo é verdade e acolher aquela verdade no seu coração e passar a viver segundo ela. Parênteses. Existem situações em que a pessoa pode fazer isso e ainda assim continuar vivendo a sua própria vida, independente daquela verdade que ela conheceu? Sim. Um belo exemplo disso na própria Bíblia é Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos esteve diante de Jesus. Jesus fala para ele a respeito da verdade, que era ele próprio. Pilatos fala para ele, mas o que é a verdade? Na Bíblia, Jesus silencia, mas Pilatos sabe do que Jesus estava falando. Só que, eu não sei se vocês já viram o filme da Paixão de Cristo, de Mel Gibson, onde Pilatos tem um diálogo com a Cláudia, sua mulher, e ele se demonstra angustiado com a Cláudia por causa daquela frase, daquele diálogo com Jesus, onde ele diz para ela, Cláudia, como assim a verdade? O que é a verdade? Como assim esse homem me questionando a respeito da verdade de uma forma que mexeu comigo tão profundamente? E aí a mulher dele fala uma frase que eu achei sensacional, que não é bíblica, mas ela é sensacional. A verdade, para quem não quer acreditar, ela é indiferente. Para quem não quer saber o que é a verdade, porque não está disposto a segui-la, ela é indiferente. Para quem já tem a sua própria verdade, Deus pode aparecer na sua frente e dar para você a verdade nua e crua dos fatos, mas você, por desejo de permanecer vivendo a sua própria vida, você prefere jogar fora, jogar no lixo a verdade revelada por Deus, porque você não quer perder a sua. Entende? São Tomás de Aquino tem uma frase muito interessante que é a seguinte: para quem crê, não são necessárias explicações. Então, para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente. Sempre vai faltar alguma coisa que a pessoa vai querer como exigência para que ela creia. Tal qual os fariseus na Sagrada Escritura. Mas, meus irmãos, esse vídeo não tem esse propósito especificamente. Esse vídeo tem um propósito de um pouco mais fundo em relação a isso. Nós vimos que o homem é capaz de Deus, o homem aspira a Deus, o homem deseja a Deus, o homem quer encontrar a Deus, mas existe a possibilidade do homem errar de endereço e colocar outras coisas no lugar de Deus e com isso jamais encontrar a Deus. No entanto, o catecismo ele nos dá outras razões que fazem com que o homem não encontre a Deus ou possa se equivocar nessa procura ou mesmo, como diz o próprio catecismo, esquecer de Deus, ignorar a Deus ou rejeitar a Deus conscientemente,
por conta de certas circunstâncias. Vou dizer para você quais são essas circunstâncias. Está no número 29 do Catecismo, né? Se vocês estiverem com volume aí, pega, porque a gente pode ler lá no parágrafo 29. Mas essa íntima união, essa união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. E o Catecismo continua. Tais atitudes podem ter origens muito diversas e ele vai elencar essas origens e é sobre elas que nós vamos falar nos próximos vídeos. Presta atenção. A revolta contra o mal no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião e, finalmente, essa atitude do homem pecador que por medo de Deus se esconde de Deus e foge diante de seu chamado. São 6 razões que o Catecismo nos coloca que fazem com que o homem tenha dificuldade de encontrar a Deus, de viver essa união íntima com Deus. E a primeira delas, eu não sei se vocês repararam, é que existe uma revolta contra o mal no mundo por parte das pessoas. E vejam, queridos, nós não podemos tomar uma atitude de condenação ou de julgamento das pessoas que pensam assim. E eu digo isso por experiência própria. Por quê? Quando eu vivia lá o meu ateísmo, né, extremamente superficial, mas ele existia, um dos aspectos que me faziam questionar a existência de Deus era justamente a existência do mal no mundo. Porque o que os religiosos ensinam e pregam? Que existe um Deus que é amor e que é bom, que é criador desse mundo, que é criador do céu e da terra, que ele é todo poderoso, ele é onisciente e ele é onipotente, né? Ele é todo poderoso, ele é onisciente, ele é onipresente. Se esse Deus é esse super-homem todo, esse power aí todo que dizem, como pode a gente olhar para o mundo e perceber que parece que Deus zica, né, no mundo? Parece que o mundo está na contramão daquilo que Deus é. A gente olha para o mundo e o mundo cheio de guerras, cheio de injustiças, cheio de miséria, cheio de maldades, cheios de conflitos. Você olha para dentro de casa, é marido que briga com a mulher, pai que briga com o filho, filho que briga com o pai, genro que briga com sogra. Você olha para a sociedade, são as pessoas se degladiando, cada uma pensando somente em si. São tragédias naturais, tragédias sociais, tragédias humanas, tragédia na educação, tragédia na saúde, tragédia no mundo político. Mães que perdem seus filhos com acidentes, né, inesperados, acidentes fatais, fatalidades. E diante dessas situações, o homem pode se escandalizar e pensar, meu Deus, diante de tanto mal, onde foi parar esse Deus dos cristãos? Onde foi parar esse Deus que é amor? O que esse amor de Deus pode fazer por esse mundo que até agora não fez? E se Jesus morreu na cruz para vencer o mal, por que a gente ainda encontra o mal nesse mundo? Então, essa revolta contra o mal no mundo pode fazer com que o homem se revolte contra Deus, contra si próprio e contra os outros. E isso de fato acontece e acontece muito. O que nós temos que fazer diante desses casos? Não adianta você querer que o homem não se revolte contra o mal, porque o homem vai continuar se revoltando contra o mal. Como também não adianta a gente querer eliminar o mal e o sofrimento do mundo. Isso aí já tem outras seitas que pregam, apregoam, e a gente sabe que isso é um profundo engano. É um profundo desconhecimento social e antropológico, né? Querer que o homem pare de sofrer. A resposta que nós temos que dar não é a eliminação do mal e do sofrimento, mas é fazer com que as pessoas entendam como Deus reage ao mal e como nós devemos reagir ao mal e ao sofrimento. Entendem? Então, diante de um homem revoltado com o mal do mundo, como muitos ateus que vocês vão encontrar, nós não podemos querer convencer esse homem de que o mal é bom, porque o mal é mal. Nós não podemos ter a expectativa de que o mal seja eliminado do mundo, porque o mal não vai acabar com esse mundo.
O mal não vai acabar nesse mundo. Basta vocês pensarem que o Filho de Deus veio a esse mundo, pregou o bem, pregou a santidade e a comunhão com Deus entre os homens, pregou o amor entre os homens, e o que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado, condenado e morto. Ou seja, a solução para esse mundo não é acabar com o mal, mas dar sentido em Deus ao mal existente nesse mundo. E é isso que nós precisamos entender, a começar pela nossa vida. Não é querer apontar solução para os outros, é dentro de nós. Como é que eu lido com o mal na minha vida? Como é que eu lido com o sofrimento na minha vida? Eu me revolto contra mim, contra os outros e contra Deus? A começar por aí tem que haver a mudança. Se eu me revolto contra mim, contra os outros e contra Deus, é porque eu não estou sabendo lidar com o mal e com o sofrimento. Eu não estou sabendo fazer a leitura espiritual do mundo. Meus irmãos, em primeiro lugar, o olhar do cristão é sempre um olhar de fé e de esperança. É o olhar de quem sabe que é filho de um Deus que é Senhor desse mundo. Que nada está fora do olhar de Deus. Que nada está fora do alcance do poder de Deus. E se Deus alcança tudo, e se o mal existe, apesar do mal não ser uma criação de Deus, Deus permite que o mal aconteça. E aqui nós vamos dar um pause, né, para a gente esmiuçar um pouco isso. Deixa eu fechar aqui o meu computador. Estou no trabalho, não trouxe o catecismo, né? Em primeiro lugar, Deus não criou o mal. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é em vista do bem daquele ser, da bondade daquele ser, da verdade daquele ser, para que aquele ser se realize e sirva aos outros seres dentro da realidade da criação. Portanto, Deus não é o autor do mal. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é em vista do bem. No entanto, algumas criaturas Deus criou com aquilo que tecnicamente nós chamamos de liberdade. Aqui eu vou precisar abrir um outro parênteses. Porque existe diferença entre liberdade e livre-arbítrio. Né? Eu posso, por exemplo, pegar o meu telefone celular aqui e jogar ele no rio, jogar ele num riacho para ele ser destruído pela água? Eu posso. Para isso eu estou utilizando o meu livre-arbítrio. Como eu posso também usar o meu livre-arbítrio para quebrar o vidro desse carro, para tacar fogo nesse carro que tem aqui do lado, para subir aqui para o meu laboratório, abrir os tubos com bactéria e contaminar os meus alunos. Eu posso fazer tudo isso, eu sou livre para isso, existe o meu livre-arbítrio para isso. Mas tudo que a gente faz segundo o nosso livre-arbítrio precisa ser olhado com o olhar daquilo que é a nossa liberdade, que é diferente do livre-arbítrio. A liberdade é quando nós agimos em vista do bem verdadeiro da realização das coisas. Então, se eu pego o meu telefone e eu jogo ele num riacho, eu estou usando o meu livre-arbítrio, mas eu não estou usando bem a minha liberdade, porque eu não estou realizando um bem verdadeiro de acordo com aquilo que o telefone foi criado para fazer. Então, eu estou usando o meu livre-arbítrio, mas não a minha liberdade. Então, quando você, por exemplo, se vicia em droga, quando você usa, por exemplo, o sexo de forma errada, quando você faz o mal a alguém, você é livre para fazer aquilo. Você faz aquilo na hora que você quiser, do jeito que você bem entender. Mas se você escolhe o mal, você não está diante de uma atitude verdadeira da sua liberdade. Naquele momento você está sendo escravo e não livre de fato. Entende? Por isso que ninguém fica viciado em amar. Ninguém fica viciado em fazer o bem. A gente só se vicia em fazer o que é mal. A gente só se vicia em fazer o que é errado. Por quê? Porque somente o mal pode escravizar. Entenderam? Se somente o mal pode escravizar, atitudes de amor e de liberdade tem que ser sempre uma escolha cotidiana, pontual, no minuto a minuto da minha vida. O bem não vicia. O bem ele precisa ser sempre reescolhido.
e quando eu faço o que é bom e quando eu faço o bem, eu estou sendo verdadeiramente livre, usando cada coisa segundo a sua finalidade própria. Ali eu estou sendo livre. Fecha esse enorme parênteses. Deus fez algumas criaturas com esse dom da liberdade, com o dom de amar, os homens e os anjos. E quando Deus cria os anjos, quando Deus faz os anjos, Deus mostra aos anjos qual era a sua missão, de servir a Deus e servir aos homens. E os anjos, como eles tinham livre-arbítrio, eles podiam optar por aquilo que eles queriam fazer, por aquilo que eles queriam escolher. E um anjo especificamente, que era o príncipe da milícia celeste, o anjo de luz, Lúcifer, escolhe negar a Deus, escolhe não servir a Deus. E ele passa a querer ser o seu próprio Senhor, o seu próprio Deus, o Deus de si mesmo. Ele queria se realizar sem Deus. Ele queria ser seu próprio Deus sem Deus. E para isso ele usa muito mal a sua liberdade, se revolta contra Deus, é expulso do paraíso e, sem poder fazer nada contra Deus, se volta contra a criatura que Deus mais ama, que é o homem. E aí nos faz de reféns, né? Porque quem não pode fazer nada contra o patrão, contra o dono, faz algo contra aquilo que o patrão, que o dono ama muito. Não ferindo ao patrão diretamente, fere indiretamente. E aí o Lúcifer, o demônio e seus anjos nos ensinam a pecar. Ele é autor do pecado e nos ensina a pecar. E ao nos ensinar a pecar, ele cria um novo mundo. É o mundo de Lúcifer. Qual é o mundo de Lúcifer? O mundo de Lúcifer é um mundo paralelo. O mundo de Deus é um mundo onde tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é luz, tudo que Deus fez é apontado para uma finalidade última que realiza o homem e cada coisa. Por que Lúcifer é o pai da mentira? Porque o que é a mentira? A mentira é um mundo paralelo. A mentira é um mundo irreal que você cria como um macaquear, como uma maquiagem da verdade, que supostamente realiza o homem, quando na verdade não realiza. Então a mentira é algo que parece que vai ser e nunca é. É algo que é criado dentro de um mundo que não é um mundo de Deus, é um mundo paralelo, é um mundo de Lúcifer. Então o que Lúcifer faz com o homem? Tira o homem dessa realidade do mundo que é bom, que é feito por Deus, e joga um homem dentro de um mundo imaginário, em que o homem pode criar a sua própria felicidade, o seu próprio bem, a sua própria verdade. E o homem passa a viver nesse mundo como se esse mundo fosse real. Só que nesse mundo tem um problema muito sério. Nesse mundo, o homem não vive em vista do bem de si mesmo, dos outros e do bem de Deus. O homem só pensa no seu próprio bem. O homem vive em vista de si mesmo. E como ele é ferido, ele é marcado pelo pecado, o que é o pecado? O pecado é um não dito a Deus. É uma negação de Deus, é uma negação do amor de Deus. É a negação de um bem que eu deveria fazer a Deus e a outro e eu não faço, eu nego. Quando eu faço isso, eu não estou vivendo segundo aquilo que eu deveria viver. Mas eu crio um mundo paralelo que é a negação do mundo que Deus fez, que Deus criou, ordenado para ser bom e ser bem vivido. E aí, nesse meu mundo paralelo, existe uma realidade chamada maldade. Existe uma realidade chamada mal. O mal, ele não tem ser, ele não tem substância, porque o homem não tem barro para se criar, nem o demônio. Então, o que o demônio faz? Ele pega aquilo que Deus fez e ele modifica, ele transforma, ele macaqueia. Por isso que o mal, ele não tem essência, ele não tem ser. O que é o mal? O mal é como a escuridão. O que é a escuridão? É a ausência de luz. O que é o mal? É a ausência de um bem que deveria existir. Então, na verdade, o mal não tem ser, porque o mal é um bem que eu deixo de fazer. Mas como o homem é levado pelo seu pecado
a viver em função da sua própria maldade, para que ele leve benefício em tudo que ele faz, esquecendo de Deus, o mundo passa a ser vivido, regido e tudo passa a ser feito e executado a partir da maldade do homem. Quando eu falo tudo aqui, entendo, né? Não é realmente tudo, mas uma boa parte do que a gente faz é levado pelos nossos pecados, pelas nossas más inclinações. Você projeta isso a nível global, você imagina que o mundo ele é muito influenciado pela maldade do homem, não pela maldade de Deus. E aí vem o questionamento, que é muito lícito. Como um mundo que é tão controverso, como um mundo que é tão cheio de maldade, pode ser um mundo onde as pessoas falam de um Deus que é bom? E aí vem a razão de eu ter feito toda essa explicação de 20 minutos para vocês. O mundo, ele não é mau. O mundo foi feito bom, o sexo foi feito bom, o homem foi feito bom, a diferença sexual entre homem e mulher foi feito bom, a comida foi feito bom, os bens foram feitos bons, toda a criação foi feita boa. Só que a forma do homem viver em relação a tudo isso, inclusive em relação a si mesmo e a Deus, passou a ser uma relação ferida pelo pecado. Então o homem passa a não viver mais segundo a finalidade de cada coisa. Um exemplo, qual é a finalidade do sexo? A finalidade do sexo é a união do casal e a procriação. Só que o homem não quer viver segundo essa finalidade, segundo essa realidade, segundo essa verdade. Então ele leva para o mundo que ele cria, um mundo paralelo, onde lá a verdade sobre o sexo é que o sexo é um parquinho de diversões. Ele foi feito só para me dar prazer, o máximo que eu puder. E eu preciso tanto disso que se um dia a mulher não quiser, eu vou lá e violo ela e usurpo ela. Eu vou lá e tomo ela como propriedade e estupro ela. Só que essa não é a verdade a respeito do sexo. A verdade a respeito do sexo está no mundo que Deus fez, sendo algo que consuma e realiza o ser uma só carne de um casal. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Esse mundo cheio de maldade não foi o mundo que Deus fez. Esse mundo cheio de maldade é a consequência da nossa distância, do nosso afastamento de Deus. É consequência das nossas escolhas erradas, do mau uso da nossa liberdade, que nos levou a estar cada vez mais em comunhão conosco mesmo, de forma egoísta, esquecendo de Deus. E aí você vai falar assim, pô, Renato, beleza, entendi. Mas e aí? O e aí é como eu vou finalizar esse pequeno vídeo, né? Pequeno não, já está com 22 minutos. E aí, queridos, aqui é o seguinte. A gente precisa olhar para esse mundo como Jesus olhou. Como é que Jesus olhou para esse mundo? Jesus olhou para esse mundo, em primeiro lugar, com amor. Amando aos homens e ao próprio mundo. Para que, amando esse mundo, ele pudesse evangelizar este mundo, falar do amor para esse mundo e exercer o amor dele por esse mundo. E o lugar de onde Jesus olhou para o mundo de forma mais plena, profunda e redentora foi da cruz de Cristo. Ali da cruz ele olha para o mundo como redentor do mundo, como quem estava salvando o mundo, como quem olhava para o mundo sofrido, ferido, marcado pelo pecado e não condenava e julgava esse mundo, mas salvava esse mundo. Como? Dando sentido ao sofrimento e ao mal. Então, o nosso olhar para o mal, o nosso olhar para a maldade, o nosso olhar para as consequências do mal do mundo, não é um olhar de revolta contra Deus. É um olhar de quem precisa entender que o mal existe, o sofrimento existe, e o que Deus fez com o mal? Se Deus permitiu que o mal continuasse a existir, é porque de alguma forma nós precisamos usar desse mal para nos unir mais ainda a Deus, nos unir mais ainda a Cristo. Então, o sofrimento e a maldade, eles também podem se transformar em ferramentas de redenção para nós, como foi para Cristo. Se nós cremos que Deus é todo-poderoso, que Deus é onipresente e onisciente, nós precisamos entender que Deus nem sempre deseja o mal.
como ele não queria que o filho dele morresse na cruz. Mas muitas vezes Deus permite que o mal aconteça para daquele mal ele tirar um bem maior. Deus é como um jogador de xadrez estrategista. E nós somos aquele jogador amador que não entende muita coisa do jogo. E de vez em quando a gente vê alguma peça sendo perdida no jogo e fala: meu Deus, perdemos uma peça, o que vai ser de nós? Vamos agora viver nesse eterno sofrimento. Como pode? O mundo agora vai viver sem essa peça e eu não sei se eu vou conseguir sobreviver. E o Deus estrategista que permitiu que aquela peça fosse comida, fosse roubada, fosse levada, sabe muito bem que daqui a 2 ou 3 jogadas ele vai reverter aquela situação, vai dar um checkmate e vai ganhar a partida. É assim que nós precisamos olhar para o mal no mundo. Porque como nós não somos Deus, nós não podemos querer olhar para o mundo com o olhar de Deus, com o olhar de quem sabe todas as coisas, com o olhar de quem compreende na profundidade, na plenitude o que está acontecendo. Meus irmãos, nós não entendemos o que está acontecendo. Nós vivemos, por exemplo, em Nova Friburgo, numa cidade em que sofreu uma tragédia a maior da história do país. E diante do sofrimento do povo, você não podia dizer que compreendia exatamente o que estava acontecendo. A nossa única resposta era: Deus permite e sofre conosco. Deus permite e não deixou de nos amar por causa desse sofrimento. Essa deve ser a nossa resposta ao mal do mundo. E quando você encontrar alguém que se revolta contra Deus e que se revolta contra si próprio por causa da maldade que vê no mundo, a nossa atitude diante dessa pessoa não é a atitude nem de quem diz que o mal no mundo é desejado por Deus, porque nem sempre é, nem é a atitude de quem vai dizer que o mal vai acabar, porque o mal só vai acabar quando a gente chegar no céu, mas é a atitude de quem, com a esperança cristã, olha para essa pessoa e diz: Deus sabe de todas as coisas. E se Ele permite o mal, é porque Ele pode tirar desse mal um bem muito maior. E aí entra a nossa fé em Deus. A fé no nosso Pai, que mesmo diante do caos e da guerra, Ele nos abraça e diz: papai está aqui. Confia no papai que vai ficar tudo bem. E nós precisamos nos colocar no lugar de filhos, nos submeter e falar: Senhor, eu confio na Tua providência, na Tua bondade, na Tua verdade, na Tua onipotência. E assim nós testemunharemos ao mundo que nós não simplesmente cremos em Deus, mas nós amamos a Deus, nós temos fé nesse Deus e a nossa vida está debaixo das mãos desse Deus. Aí sim nós poderemos enfrentar um mundo que se revolta contra o mal que existe, dando a nossa resposta de fé a esse mundo. Um forte abraço e até semana que vem.